Dom Afonso V. Dom Afonso V de Portugal, nasceu em Sintra, a 15 de janeiro de 1432 e morreu em Sintra, a 28 de agosto de 1481. Foi o 12º rei de Portugal, cognominado o Africano pelas conquistas no norte de África. Filho do rei Dom Duarte, sucedeu-lhe em 1438 com apenas 6 anos. Por ordem paterna a regência foi atribuída à sua mãe, Dona Leonor de Aragão, mas passaria para o seu tio Dom Pedro, Duque de Coimbra, que procurou concentrar o poder no rei em detrimento da aristocracia e concluiu uma revisão na legislação conhecida como Ordenações Afonsinas. Em 1448 Dom Afonso V assumiu o governo, anulando os editais aprovados durante a regência. Com o apoio do tio homónimo Dom Afonso, Duque de Bragança, declarou Dom Pedro inimigo do reino, derrotando-o na Batalha de Alfarrobeira. Concentrou-se então na expansão no norte de África, onde conquistou Alcácer, Anafé, Arzila, Tanger e Larache. Concedeu o monopólio do comércio na Guiné a Fernão Gomes, com a condição de este explorar a costa, o que o levaria em 1471 à Mina, onde descobriu um florescente comércio de ouro cujos lucros auxiliaram o rei na conquista. Dom Afonso V de Portugal era filho do rei Dom Duarte de Portugal e de sua mulher, a princesa Dona Leonor de Aragão. Sucedeu a seu pai em 1438, com apenas 6 anos. Durante a menoridade, Portugal foi regido pela sua mãe, Dona Leonor de Aragão, de acordo com o desejo expresso em testamento pelo rei Dom Duarte. No entanto, por ser mulher e estrangeira, Dona Leonor de Aragão não era uma escolha popular e a oposição cresceu. O único aliado da rainha-mãe era Dom Afonso, irmão ilegítimo de Dom Duarte e conde de Barcelos. Em 1439, as Cortes decidem retirar a regência a Leonor e entregá-la a Dom Pedro, Duque de Coimbra, o tio mais velho de Dom Afonso. Como regente, Dom Pedro procurou limitar o desenvolvimento de grandes casas aristocráticas e concentrar o poder na pessoa do rei. Por sua ordem, cerca de 1448, foram revistas e concluídas as chamadas Ordenações Afonsinas, a primeira compilação oficial de leis do século XV, resultado de um pedido das Cortes a Dom João I para a organização de uma coletânea em que se coordenasse e atualizasse o direito vigente, para a boa-fé e fácil administração na justiça. O país prosperou sob a sua alçada, mas o ambiente político não era o mais saudável, uma vez que Dom Pedro interferia com a ambição dos nobres. Dom Afonso, conde de Barcelos, inimigo pessoal de Dom Pedro, apesar de serem meios irmãos, tornou-se no tio favorito de Dom Afonso V e começou a conspirar pelo poder. Em 1442, Dom Afonso V nomeia este tio como o primeiro Duque de Bragança. Com este título e terras adjacentes, Dom Afonso, Duque de Bragança, torna-se no homem mais poderoso de Portugal e num dos mais ricos da Europa. Para assegurar a sua influência junto de Dom Afonso V, Dom Pedro organiza o casamento do jovem rei com a sua filha Dona Isabel. A 9 de junho de 1448, Dom Afonso V atinge a maioridade e assume o governo do reino. A 15 de setembro do mesmo ano, desejoso de mostrar independência política, anula todos os editais aprovados durante a regência. A situação torna-se instável e, no ano seguinte, levado por informações que mais tarde viriam a provar-se falsas, Dom Afonso declara o tio e sogro, Dom Pedro, rebelde e inimigo do reino.
O mapa mundi de F.R.A. Mauro, realizado sob a encomenda de Dom Afonso V em 1457, reunia o conhecimento geográfico da época. Concluído a 24 de abril de 1459, foi enviado para Portugal com uma carta dirigida ao infante Dom Henrique, tio de Afonso V, encorajando a continuar o financiamento de viagens de exploração. Fim da instabilidade interna, a atenção de Dom Afonso V concentrou-se na expansão no norte de África, iniciada por seu avô Dom João I em 1415 com a conquista de Ceuta. Em 1453 dá-se a queda de Constantinopla e o Papa Calixto III, em 1456, apela a uma cruzada, a que Dom Afonso V responde preparando um grande exército. Mas, frustrada esta missão, Dom Afonso V retoma a campanha no norte de África. O exército real conquistou, nas campanhas que valeram a Dom Afonso o cognome de o africano, Alcacer, Anafé e Arzila. Com a tomada desta praça caíram também nas mãos dos portugueses as praças de Tanger e Larache. O rei Henrique IV de Castela morreu em 1474, tendo como única herdeira Dona Joana. Mas a paternidade da princesa era contestada com base na suposta homossexualidade do rei e na relação da rainha, Dona Joana de Portugal, irmã de Dom Afonso V, com um nobre chamado Beltrane de la Cueva. É neste ponto que Dom Afonso V interfere, casando, em 1475, com a sobrinha e assumindo as suas pretensões ao trono. Dom Afonso V declara-se rei de Castela e invade o país vizinho. A campanha resulta em fracasso, quando Dom Afonso abandona o campo da Batalha de Touro, com sintomas de depressão, onde as tropas de Castela foram lideradas pelo rei Fernando II de Aragão, recentemente casado com Isabel. Dom Afonso V procurou ainda o apoio de Luís XI de França, mas ao ver-se traído regressa a Portugal em 1477. No desenvolvimento da Guerra da Beltraneja assinou com os reis católicos o Tratado das Alcáçovas Toledo, inicialmente na vila portuguesa de Alcáçovas, no Alentejo, a 4 de setembro de 1479, colocando fim à Guerra de Sucessão de Castela e posteriormente ratificado na cidade castelhana de Toledo, a 6 de março de 1480.